Hoje, a gente vai embarcar numa jornada impressionante de orgulho, tragédia e, finalmente, redenção. Tudo isso contado no romance há 2000 anos. É a história de um espírito que precisou de 2 milênios inteiros para aprender uma única e importantíssima lição. Olha só, essa citação do próprio autor espiritual, o Emmanuel, já dá o tom de tudo, né? É quase uma confissão, uma reflexão sobre uma chance de ouro que foi perdida e que acabou ecoando por séculos. E é exatamente desse ponto que a nossa história começa. Para a gente poder acompanhar essa jornada de 50 anos, que foi super dramática, vamos passar por 6 momentos que foram cruciais. Eles definiram o destino do nosso protagonista. É uma verdadeira odisseia da alma, pode acreditar. Então vamos lá. Nossa história começa bem no coração do Império Romano, um lugar onde o poder e a tradição ditavam absolutamente todas as regras do jogo. E este é Públio Lentulus. Olhando de fora, ele tinha a vida perfeita, um cargo de prestígio, uma família linda, mas por trás dessa fachada de poder, ele vivia um tormento que não passava, a doença inexplicável da filha, Flávia. Esse é o primeiro sinal de que todo o poder de Roma talvez não fosse o suficiente para resolver o maior problema dele. E para piorar essa angústia toda, Públio vivia assombrado por um sonho que se repetia. Nele, ele se via como um cônsul super cruel numa outra vida, mandando cegar os inimigos. Essa visão deixava ele muito perturbado, sabe? E plantava uma sementinha de dúvida. E se os problemas de agora tivessem raízes num passado que ele nem lembrava? Já sem saber o que fazer, Públio decide seguir o conselho de um amigo, levar a família para longe, para a província da Judéia. Quem sabe uma mudança de ares não curaria a Flávia? Mal sabia ele que essa viagem não ia mudar só a saúde dela, mas o destino dele próprio. E para sempre. E assim a família chega na Galileia, um lugar que não tinha nada a ver com a riqueza de Roma. E é ali, naquele cenário tão diferente, que o senador do império mais poderoso do mundo vai ter um encontro que vai abalar tudo em que ele acreditava. E aqui a gente vê o choque de dois mundos. De um lado, o mundo do Públio, todo construído em cima de poder, lei e orgulho. Do outro, os ensinamentos de um pregador humilde, que falava de amor, humildade e perdão. Eram dois universos prestes a colidir. E o confronto foi bem direto. Ao encontrar Jesus de Nazaré, Públio ouve essas palavras. Dá para imaginar o impacto disso? Para um senador romano, ouvir que todo o poder do seu império é fraco diante da lei do amor, nossa, isso era um desafio direto a toda a identidade dele. E então, o que parecia impossível acontece. Jesus cura a Flávia. A alegria deveria ser imensa, né? Mas, para Públio, o milagre só deixou ele ainda mais confuso, porque aceitar a cura significava admitir que existia um poder maior que o de Roma, uma verdade que o orgulho dele simplesmente não conseguia engolir. A esperança volta para a família, mas dura muito pouco. O destino, sabe, movido por velhos rancores e novas invejas, começa a tecer uma verdadeira teia de desgraça ao redor de todos eles. O primeiro golpe é terrível. O filho pequeno do casal, o Marcos, é sequestrado. E quem fez isso foi André de Dioras, o antigo servo que Públio tinha condenado anos antes e que agora voltava buscando uma vingança muito cruel. Mas o sequestro foi só o começo do plano. A verdadeira arma usada contra eles foi a calúnia, a fofoca venenosa. Um rival político de Públio, Sulpício Tarquínios, aproveitou o sumiço do menino para espalhar mentiras horríveis sobre Lívia, a esposa dele. E é aqui que a história chega no seu ponto mais baixo, mais sombrio. Completamente cego pelo orgulho ferido e envenenado pelas mentiras, Públio toma uma decisão que vai destruir tudo e todos que ele mais amava. A vida dele simplesmente desmorona. O que antes era um lar feliz vira um palco de dor, de desconfiança, de ruína. Tudo por causa de uma mentira bem contada e de um coração orgulhoso demais para enxergar a verdade. A sequência dos fatos é rápida e brutal. Com o filho desaparecido e a honra da esposa manchada pela calúnia, Públio acredita nos inimigos. Ele repudia Lívia, que, por causa da sua fé cristã recém-adotada, acaba sendo mandada para Roma e condenada a morrer na arena. E são essas as palavras que selam o destino de todo mundo. Com essa frase tão cruel, Públio não só condena a própria esposa inocente, mas também dá início ao seu próprio e longo caminho de sofrimento e arrependimento.
A história então dá um salto no tempo. E o que a gente vê são as consequências amargas das escolhas de Públio que se desenrolam por décadas de solidão e dor. Um verdadeiro acerto de contas com o destino. A vida dele avança por quase 50 anos de provação. Públio chega a presenciar a queda de Jerusalém, onde o destino reserva para ele um reencontro terrível, e sua jornada termina, já bem velhinho, na cidade de Pompeia. E aqui que a história mostra uma justiça poética, mas ao mesmo tempo terrível. Lembra daquele sonho que ele tinha lá no comecinho, de cegar os inimigos numa vida passada? Pois bem, durante a queda de Jerusalém, Públio é capturado e tem seus olhos vazados por um rebelde judeu. E esse rebelde era ninguém menos que o seu filho, Marcos, aquele que foi sequestrado e criado para odiar Roma. É o ciclo do karma se fechando da forma mais brutal possível. E a jornada toda nos leva ao seu final, um final cataclísmico. Na sombra do Monte Vesúvio, o último ato dessa tragédia familiar acontece, mas, dessa vez, com uma nova compreensão espiritual. No ano 79, o que sobrou da família está em Pompeia. Públio, agora um senhor idoso, cego e totalmente consumido pelo remorso, vive com a filha Flávia e o genro. E eles estão prestes a encarar um juízo final, não de um tribunal, mas da própria natureza. Enquanto o vulcão Vesúvio soterra a cidade em fogo e cinzas, a família se abraça. E não é um final de desespero, sabe? É um final de libertação. Na destruição dos corpos, os espíritos deles finalmente encontram a paz e a reunião que a vida lhes negou, um trunfo do amor sobre o orgulho. Então, o ponto central é este. Aquilo não era o fim. A destruição de Pompeia foi o fim de uma vida, de uma era de sofrimento. Mas para o espírito de Públio Lentulus, era apenas o fechamento de um capítulo que preparou o terreno para um novo começo. Uma nova chance de aprender a lição do amor e da humildade. A jornada, no fim das contas, sempre continua,